O mundo do futebol é feito de escolhas, e escolhas ruins podem atrapalhar até as carreiras mais promissoras. Nesse vídeo, vamos contar a história do lateral esquerdo Jorge, promessa das categorias de base do Flamengo e que tinha tudo para chegar até a seleção brasileira. Porém, por diversos problemas, nunca atingiu todo o seu potencial. Você verá também como o lateral está agora em 2024 e como ele atrapalhou a sua própria carreira. Vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Para sua posição, que é a lateral esquerda, podemos dizer que nos últimos anos no futebol brasileiro, o lateral esquerdo Jorge acabou sendo uma das maiores decepções do Brasil. E vocês vão entender o porquê. Como que ele conseguiu atrapalhar a sua própria carreira fazendo escolhas erradas. Claro que, nos últimos anos, o Jorge ficou conhecido passando pelo Palmeiras e pelo Santos. Mas muita gente não se lembra que lá atrás ele foi revelado pelo Flamengo. E quando ele surgiu no time rubro-negro, surgiu muito bem. Na época estava magrinho, então tinha força para defender, era rápido, chegava com qualidade ao campo de ataque para finalizar, para dar passe para gol. Então ali no Flamengo, despontava um jogador que tinha tudo, tinha um potencial para chegar a um futebol europeu e ter sucesso, chegar até uma seleção brasileira. Ainda mais que, querendo ou não, depois de Cafu e Roberto Carlos, depois de Marcelo e Daniel Alves, as laterais do Brasil nunca mais foram as mesmas. Então hoje, tanto na direita quanto na esquerda, nós temos essa carência. Então quando o Jorge vinha despontando no Flamengo, muita gente achava que se ele seguisse direitinho o planejado e continuasse naquela crescente, ele seria sim um lateral de seleção. Então ele se destacou no Flamengo e não demorou para ser negociado com o futebol europeu. E também não era para menos. Pelo talento que ele demonstrava no Flamengo, era um jogador de fato acima da média e de grande potencial. Na Europa, ele atuou pelo Mônaco, atuou pelo Porto e também pelo Basel da Suíça. Seu melhor momento acabou sendo no Mônaco, mas foi no Mônaco também que acabou tendo uma grave lesão no joelho. E aqui começam os problemas da carreira do Jorge. Porque não só escolhas ruins, mas ele também deu muito azar de ter algumas lesões que por muitas vezes tiraram sua sequência de jogo e também atrapalharam bastante ele na busca pelo peso ideal. Se lembram que eu disse que no Flamengo ele, no começo, ia muito bem? Porque estava magrinho, então tinha força para marcar, era rápido. Depois dessa primeira lesão no joelho, as coisas já começaram a mudar bastante. Em 2019, o Jorge voltou para o futebol brasileiro. Após alguns problemas na Europa, após não atingir o seu melhor potencial, ele foi emprestado em 2019 ao time do Santos. E aquele time do Santos de 2019 era aquele treinado por Jorge Sampaoli, que até, por vezes, bateu de frente com o Flamengo de Jorge Jesus. Jogava muito bonito. O Jorge, até por ser um lateral que apoiava muito bem, acabou se destacando bastante sendo treinado pelo técnico argentino. Então marcava muitos gols, dava assistências e acabou até sendo premiado com uma convocação para a seleção brasileira. De fato, em 2019, o Jorge jogou muita bola. Então, termina a temporada de 2019 com o Jorge em alta e ele volta para o futebol europeu. Mas na Europa, novamente, não engrena. E volta ao Brasil, agora em definitivo, no ano de 2021. Em 2021, o Palmeiras, então campeão da Libertadores, tinha uma grande dor de cabeça pela frente. O lateral uruguaio Matias Vinha, que hoje é jogador do Flamengo, estava no Palmeiras e estava rumo ao futebol europeu. Então o Palmeiras estava perdendo ali um dos seus pilares do time. O Verdão correu no mercado e trouxe dois novos laterais, Jorge e outro uruguaio, Joaquim Piquerez. Mas quando o Jorge foi contratado, veio por altas cifras e com a expectativa de que ele fosse ser o titular no lugar do Vinha. Até porque a última impressão dele no Brasil, no caso em 2019 no Santos, havia sido muito positiva. Porém, precisamos ser sinceros. No Palmeiras, o Jorge nunca esteve perto de ameaçar a titularidade de Piquerez, que hoje é lateral de seleção uruguaia e um dos jogadores também mais importantes do elenco do Abel Ferreira. Aí você se questiona, bom, se ele chegou com moral e veio de um bom momento no Santos, por que no Palmeiras ele não vingou? Aqui começam as escolhas erradas que acabaram atrapalhando a carreira do próprio Jorge. O Jorge no Palmeiras sofreu sim com algumas lesões, o que não é culpa dele, faz parte. Porém no Palmeiras ele não conseguia entrar no seu peso ideal, E ainda no Palmeiras, ele acabou sendo diversas vezes flagrado até por torcedores do Palmeiras,
na noite paulista. E aí não tem como você defender. Porque uma coisa é o jogador querer aproveitar depois de um jogo e sair pra jantar com a família, algo do tipo. Agora, quando você tá sempre curtindo a noitada, sendo que você precisa trabalhar com o seu corpo, tá bem fisicamente, aí já é um pouco mais complicado. Então isso aos poucos foi limando o Jorge do time do Palmeiras. O Abel simplesmente foi tirando ele aos poucos. E aí foi surgindo jogadores mais promissores na base, como por exemplo o Vanderlan, que acabou tirando o espaço do Jorge na temporada passada. Então, ele acabou atuando bem pouco pelo Palmeiras, foi uma grande decepção, tinha um alto salário e, como eu disse, ficava alternando entre noitadas e departamento médico, sendo então um jogador claramente perseguido pela torcida alviverde. Ele não era, no Palmeiras, aquele mesmo Jorge que foi no começo do Flamengo e muito menos aquele Jorge da sua primeira passagem pelo Santos. Então, após tantos problemas e não ser muito aproveitado por Abel Ferreira, o Jorge deixou o Palmeiras em 2023 por empréstimo. Lembrando que, sem contar as luvas, ele tinha um salário alto, cerca de R$400 mil por mês. Então ele não ficou no Palmeiras, porque o Palmeiras tinha o Piquerez e o Vanderlan para a lateral esquerda, e foi emprestado ao Fluminense, que no ano passado foi campeão carioca, campeão da Libertadores. Mas aí que tá. Mesmo com o time do Fernando Diniz tendo todo esse destaque, o Jorge em momento nenhum foi importante. Muito pelo contrário. O Jorge pelo Flu, quando foi emprestado em 2023, fez apenas 4 jogos pelo time das Laranjeiras, porque logo no começo da temporada acabou se lesionando e perdendo todo o restante do ano, novamente por uma grave lesão no joelho. Então, só recapitulando, ele estava num Palmeiras extremamente vencedor e não aproveitou a oportunidade, e depois foi pro Fluminense e deu o azar de ter uma grave lesão logo no ano em que o Fluminense foi campeão da Libertadores de maneira inédita. Chegou então o ano de 2024, e o próprio Jorge acreditava que poderia dar finalmente a volta por cima. Após escolhas ruins, após muitas críticas da imprensa, dos torcedores, 2024 seria a grande oportunidade para ele. Então ele retornou para o Palmeiras, mas o Palmeiras não tinha a intenção de aproveitá-lo, até porque agora tinha mais concorrência no setor. Além de Piquerez e Vanderlan, remanescentes da última temporada, o Palmeiras contratou o Caio Paulista, que estava no São Paulo. Então o Jorge, novamente, era uma peça fora do tabuleiro para Abel Ferreira. Foi aí que o Palmeiras acabou emprestando o Jorge para um time onde ele já havia tido sucesso, o Santos. O Peixe, que agora em 2024 vai disputar a Série B, estava procurando alguns jogadores no mercado, jogadores acessíveis, e acabou então firmando a contratação do Jorge por empréstimo. E aí que tá. Esse empréstimo se iniciou em janeiro desse ano. Agora, no mês de março, o Jorge simplesmente foi devolvido ao Palmeiras. Ele foi devolvido sem ter feito sequer um jogo pelo time da Vila Belmiro, já que nunca chegou nas condições físicas ideais. Então, ele foi dispensado pelo Santos sem jogar nessa segunda passagem e voltou para o Palmeiras. E o Palmeiras, já cansado do Jorge e também do seu alto salário, acabou optando por rescindir o seu contrato de maneira amigável. O que significa que um jogador de grande potencial, que poderia ter beliscado uma seleção brasileira, nesse momento aos 27 anos, ainda bem jovem, está simplesmente livre no mercado, sem clube. E aí fica o questionamento. Após polêmicas extracampo, tantas lesões, qual time agora de ponta do futebol brasileiro que vai querer dar uma nova oportunidade para o Jorge? Agora fica o questionamento. Era de fato um ótimo jogador? Muito bom, muito técnico, porém, problema com peso, problema na noitada, muitas lesões, isso acabou atrapalhando demais a sua carreira. Se ele não tivesse tido tantos esses problemas, com certeza a história poderia ser bem diferente. Hoje poderíamos estar falando do Jorge brilhando na Europa, sendo convocado para a seleção brasileira, ainda mais que hoje em dia é muito difícil acharmos laterais esquerdos e direitos confiáveis. Porém, foram as escolhas dele. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, você que se lembra do futebol do Jorge, ou então ele já passou pelo seu time de coração. Qual era a sua opinião sobre ele? Acha que agora, aos 27 anos, ele ainda tem a oportunidade de dar a volta por cima? Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!